Pessoal, tudo bem? Vou começar então. Para quem não veio no episódio 1, a gente falou sobre o contrato de corretagem para locação, beleza? A dinâmica é a seguinte: eu não sou professor, então pode interromper o tempo que vocês quiserem. A ideia é a gente construir um raciocínio para que, se alguém precisar processar, ou se alguém for processado no futuro, que vocês saibam o que vocês fizeram no seu dia a dia. Tá? Por que vocês vão escrever um contrato assim ou um contrato assado? A nossa missão é essa. A gente já vai abrir o portão lá. Obrigado. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre contrato de locação residencial. Antes disso, vou falar do nosso patrocinador, o Avalion, passar um videozinho bem rapidinho para vocês. Que tal utilizar o processo e trazer mais autoridade para os proprietários na hora de avaliar ou captar imóveis? Conheça o Avalion, uma plataforma mais fácil de usar, que entrega em segundos conteúdos e argumentos que facilitam a avaliação ou captação do imóvel, gerando dados suficientes para dar ao seu possível cliente confiança e segurança nas informações que você está plantando sobre o imóvel dele perante o mercado. O Avalion te permite ir além, comparando e estimulando os valores dos imóveis de forma atualizada e simples, criando PDFs personalizados com sua logo por pensamento. Revolucione a sua forma de captar, avaliar, obter dados sobre mercado imobiliário. Para quem não me conhece, para ficar registrado também na internet, meu nome é Douglas Vilar. Eu sou office boy desde 99. Né? Tem coisa que não sai da gente. Hoje uma cliente desesperada: meu Deus, eu preciso da matrícula, eu preciso da matrícula. Eu falei: gente, quem que é teu corretor que ele não consegue pegar uma matrícula nos registradores? Pense. A gente atua desde 99 na área jurídica e tenho fazendo pós lá na Escola Polícia de Direito em São Paulo, compliance de corrupção também, tenho extensão de advocacia 4.0. Também sou membro das comissões dos juizados especiais do direito imobiliário e de direito empresarial, beleza? Mas eu acho que eu sou advogado, né? O resto é besteira. Então a gente está aqui hoje no episódio 2 do nosso curso de locações. É a terceira vez que eu faço esse curso. A primeira vez eu fiz no começo de 2023, a gente fez um mês inteiro, tinham acho que 4 ou 5 pessoas. A segunda vez eu fiz em em abril, ou março deste ano, tinham 10 pessoas, e hoje nós temos 60 presentes e mais 95 ou 98 no total de inscritos. Então é uma alegria estar crescendo essa comunidade para melhorar os contratos. É só isso o nosso objetivo. Então a gente, além do Avalion, também conta com o apoio da Câmara de Valores Imobiliários, que nos cedeu aqui o espaço para a gente poder fazer nosso evento. A Confraria das Mulheres, né? Eu acho que a Confraria das Mulheres tinha que mudar para a Confraria das Mulheres e eu, né? Porque eu estou em todos os eventos, lá que eles me convidam, eu vou, me sinto como membro. Só não vou pagar a mensalidade, tá? Também o meu amigo Silvio Bona, da Ibonado Imóveis, é uma imobiliária um pouco diferente, porque eles têm um foco no investidor. Então eles buscam imóveis para os investidores locar e também fazer a compra e venda, seja através da Caixa Econômica, né, naquela venda direta, ou também como leilões. Normalmente ele não consegue vir porque ele está lá brincando de comprar imóvel, né? Verdade. Acabou não saindo aqui, mas também, não menos importante, o Cleófas, né, da Imobiliária Time, que sem ele eu não teria virado palestrante, porque em 2022 a gente fez um evento no NH Hotel e ele pediu para eu ir lá falar umas besteiras, e eu estou desde então falando besteira com o pessoal na internet e aqui também presencialmente. Esse caso aqui não é um aplicativo, tá? Mas é uma verdadeira plataforma de soluções de débito dos inquilinos. Depois a gente vai fazer um videozinho para vocês no grupo lá, para vocês conhecerem melhor. Beleza? Então, o tema hoje vai ser bem rápido, tá? Nada menos que 4 horas.
Prometo. Eu tô com a chave. Ô, Janine, chacoalha a chave lá. Eu tô com a chave no lugar. Então hoje ninguém dorme, tá? Qual que é a ideia? Ó, vejam só. Quando a gente fala de locação residencial, não tem nada a ver com locação comercial, tá? Por quê? Porque na locação residencial, eu tenho uma norma cogente. O que significa isso? É uma norma que o Estado está o tempo todo olhando. Ou seja, eu não posso, de forma alguma, colocar nada lá que possa prejudicar o inquilino. Quem aqui já tem empresa também, ou conhece até a esposa ou o marido tem empresa, e tem lá processo trabalhista. Fala assim, no processo trabalhista a gente sempre perde, né? Porque é sempre para empregado. Quando você fala de locação residencial, a ideia é a mesma, tá? E quando você fala no Código de Defesa do Consumidor, a ideia é a mesma, sempre essa proteção, beleza? O pessoal fala para mim assim, muito, Douglas, pega o contrato aqui e faz uma cláusula de que o locador vai pagar uma multa para o inquilino sem esse imóvel. Posso fazer essa cláusula? Posso, porque o papel aceita tudo, mas essa cláusula é nula de todo direito. Isso e outras coisas a gente vai ver aqui ao longo da apresentação, tá? A lei anterior, a vigente, que é de 91, era de 79. E lá, o locador não podia retomar o imóvel de forma alguma. Então, não tinha, eles extinguiram aquilo que a gente conhece como denúncia vazia, que é você poder retomar o imóvel sem motivo algum. Isso fez com que vários imóveis ficassem fechados por décadas, tá? Então, quando veio a lei em 91, ela possibilitou de novo a denúncia vazia. Beleza? O que não está na lei do inquilinato quando a gente fala de locação? Não estão as áreas destinadas a estacionamento. Então, por exemplo, você tem lá um contrato de estacionamento. Esse contrato não está regido pela lei do inquilinato, nem a locação comercial, né, e nem a do prédio. Então, se você tem uma vaga sobrando lá no prédio, vai ser Código Civil. E a comercial também não. A gente vai falar, tem uma piada muito boa, a gente vai falar isso na semana que vem, tá? Mas o que abrange, então? Abrange as locações residenciais. Mas o que é a locação residencial? Juridicamente falando, é uma cessão da posse direta. Todo mundo que é possuidor do imóvel pode alugar esse imóvel? Ou melhor, se eu sou um proprietário, se eu não sou proprietário do imóvel, né, eu não tenho lá a matrícula no meu nome, eu posso alugar esse imóvel? Quem falou depende? Depende, então, quantos anos você tem? Tem mais 18? Tem? Então vou te dar um bombom de uísque que você tem que começar a se embriagar. O que acontece? Digamos que eu faça lá uma sessão de posse, e através da sessão de posse eu vou ter o direito de uso e gozo da coisa. Então, eu posso sim alugar um imóvel que não é meu. Quem aqui já alugou um imóvel financiado? No imóvel financiado, se você vê lá o contrato, uma matrícula, você não é dono do imóvel. Você é só possuidor direto, beleza? Então, o possuidor pode alocar o imóvel. Aí a gente vai falar de prazos depois, só que a gente começa com a duração do contrato. Qual que é a duração legal do contrato? Quantos meses que a lei fala que eu devo alugar o imóvel? 30 meses. Mas fala 30 exatamente ou menos de 30 e mais de 30? Não, a lei não fala nada, porque a locação você pode fazer por qualquer período. Se você fizer mais de 30, você vai ter umas condições. Se você fizer menos de 30, você vai ter outras condições. Posso fazer uma locação por 60 dias? Posso. Posso fazer por 7 meses? Posso. O que eu quero deixar para vocês aqui de lição, né, embora eu seja professor, é que conheça o teu cliente, tá? Uma vez por semana alguém me pergunta, doutor, eu tô com um pepino enorme. O que aconteceu? Eu peguei um imóvel aqui para locação, com exclusividade, só que a pessoa quer alugar o imóvel só por 9 meses. Eu não posso, né? Tenho que alugar por 12. Não, você pode. Você pode. Eu até vou colocar lá no meu inteligência artificial para responder automático. Então, assim, você pode alugar um imóvel por qualquer período, só que para cada período existe uma responsabilidade. Beleza?
Posso fazer também uma locação sem contrato? Posso? Alugar um imóvel sem contrato? Posso, né? Locação, então, pode ser, inclusive, verbal. Se a locação for verbal, qual que é a consequência? Só posso tirar o inquilino depois de 5 anos. Por quê? Porque na locação por prazo determinado, você só pode tirar o cargo depois de 5 anos. Só uma pergunta, esse contrato com uma cliente minha lá numa outra que ela fez com a cliente, ela fez assim por prazo indeterminado. E ela fez que esse ali ficaria por prazo indeterminado caso ambas as partes não. E agora mudam fazer um contrato para mim, para a inquilina com 30 dias para a inquilina sair. Mas e quanto tempo ela está no imóvel? Ela já passou o contrato já venceu em 2000. Mas quanto tempo que era o contrato? O contrato era em 12 meses, mas, caso nenhuma das partes se pronunciasse, ele ficaria por tempo indeterminado. Segura para daí passar para suas paredes. Isso, E ela resolveu ficar. Então, se essa reforma for estrutural, ela pode pegar e tirar a inquilino se durar mais de 30 dias. Se não, ela não pode. Só depois de 5 anos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, oi? Não, porque para você ter uso capião, você tem que ter o direito ao uso capiente, que é o quê? É o ânimo de dono. Então a pessoa não pode ter inquilino, não pode pagar aluguel. Se você paga... Mas se ela paga o aluguel, então você tem a prova de que você está recebendo. Entendeu? Então, assim, quando que vai ser o uso capião? A gente vai falar disso no último dia, mas vou adiantar para vocês rapidinho. Eu acho que eu sou eu que estou dando microfonia, será? Só um pouquinho, pessoal. Acho que esse cara que está dando microfonia. Ai, que paz. Então, assim, o uso capião, o que acontece? Você vai lá e se faz de dono por 5 anos se tiver 350 metros, 10 anos se tiver qualquer metragem você morar, e 15 anos qualquer que seja a metragem, independente de você morar ou não. Grosseiramente isso, tá? Então, no caso ali dela, então existe uma locação, então uma pessoa está pagando aluguel, e se ela não pagar o aluguel, tem que notificar ela, porque ela pague o aluguel. E aí você consegue fugir dessa questão dessa forma, você consegue fugir dessa questão do capião, tá? Então, no artigo 4º, o que ele vai falar? Que o locador não pode reabrir o imóvel durante o prazo acordado. Então, imagine o seguinte, você vai lá e faz um contrato por 12 meses. No 10º mês, o locador fala que precisa do imóvel porque o filho quebrou a perna, porque precisa morar, qualquer coisa. Você pode reabrir o imóvel? Não pode, só depois do prazo, tá? O mesmo vale, e aí a gente sempre erra, imagina que você tem um fiador. E aí você tem um fiador num contrato de 30 meses. O fiador vai lá e pede a exoneração dele. Vocês sabem lá que o fiador pode mandar a cartinha e ele vai continuar respondendo por mais 120 dias, beleza? Só que essa cartinha só vale se tiver passado o período original do contrato. Senão, não vale, beleza? Eu fiz um e-book para vocês com 45 páginas que ninguém vai ler. Mas lá tem todas essas medidas que eu estou montando aqui, por escrito, com a jurisprudência e tal. Porque pediram que eu tirasse os slides, que depois eu ficava só fazendo uma foto e prestar atenção. Diga lá, doutor. Contrato por 12 meses. O locador vai e renova por mais 8 meses e assim até 5 anos. A partir de depois, conta por 5 anos depois. O que acontece? Aí é o problema da lei ser uma norma cogente. Na lei de locações, não há qualquer previsão de contratos sucessivos, só no comercial. Então, quando se fala de locação residencial, não tem essa previsão de contrato sucessivo. Então, você vai ter um único contrato e esse contrato vai se prorrogar. Inclusive, tem jurisprudência que fala o seguinte: se você fizer um contrato pior depois, esse contrato anula o direito. Tá? Eu sei bastante desse assunto, porque tem alguns clientes que fazem
Eles fazem essa renovação, inclusive cobram uma análise de crédito, de novo, muda o valor de aluguel, mas é totalmente legal, tá? Não pode. A locação residencial é um contrato só, com escolha, com prazo e benefício com esse, tá? O que a gente pode usar? A gente vai falar aqui daqui a pouco, não fiquem desesperados, tá? Se o locatário não tirar, vamos dizer o seguinte, o contrato lá está para o prazo determinado, e aí o inquilino fala assim, quero ir embora, quero ser imóvel, e não dá um aviso prévio de 30 dias, não tem problema nenhum. Só que ele vai ter que pagar uma indenização por esses 30 dias, tá? Pense o seguinte, ó, esqueçam tudo que vocês sabem de contrato comercial. Vamos ter foco só no residencial. Por isso que essa situação não acontece junto. Porque eu já fiz ela junto, então vai todo mundo lá. Então a gente separa bem e pensa o seguinte, hoje a gente está falando de pai para filho. Então, o inquilino é o filho, tá? Então você não vai prejudicar de forma alguma. Já na semana que vem, a gente vai falar de um contrato de adultos. Então, locação comercial não é empresa para moleque. Lá você discute tudo, você pode colocar da forma que você quiser. Beleza? Para eu incidir um contrato, então, que está prorrogado por prazo determinado, que foi feito por prazo determinado, eu tenho que pensar essa situação. Se esse contrato originariamente tinha mais de 30 meses, eu posso pegar e arrancar o inquilino no mês subsequente. Então, o contrato de 30 meses, 31º, 32º mês, eu vou lá e tiro o inquilino. Beleza? Já no contrato de 12 meses, ele também vai estar prorrogado por prazo determinado. Só que ele tem aquela cláusula 47, inciso 5º, que fala que você só pode retomar o imóvel depois de 5 anos. Tá? Aí tem alguns advogados que não são muito da área, ficam só vendo o negócio da internet fazer tiozinho, que são o seguinte, não existe contrato de 12 meses, porque ele lê esse artigo e fala assim, você não pode tirar o cara com 12 meses, você não pode tirar com 5 anos. Pessoal, é uma burrice, né? Porque está escrito que você não pode tirar o cara no prazo no contrato. Beleza? Entendeu a diferença? Contrato de 30, eu vou lá e tiro o tabu a qualquer momento. Contrato de 12 ou menos de 30, 20 horas, só tiro por 5 anos. Diga lá, Edu. Pode ser nenhuma. Pode pegar uma. Ele pode ser nenhuma. Isso que tinha para ela ocupar. Não pode. Durante a vigência do contrato, não. Só depois que tiver prorrogado por prazo determinado. Tem muita gente. Eu trabalho com vendas de imóveis. E a gente vende imóvel com inquilino lá. Na venda você pode tirar. Aí é outra coisa. Ele pode. Na venda você tira. Pode. Na venda você tira. A venda aqui. Isso. Você não pode tirar na locação. O locador não vai tirar. Então, o contrato de 12 meses, o locatário ele pode ficar até 5 anos. Ele pode ficar até 5 anos. O locador só pode reaver para uso próprio. Tá? O mais importante, eu vou falar 50 vezes hoje, é conheça o teu cliente. Tá? Conheça o teu cliente. Contrato de 12 meses. Gente, posso pedir igual. Pode pedir o imóvel no 13º mês. Isso, inclusive sem entrar sem notificar. Um ano que o cara sair, se eles vão ser sempre com despejo. No 14º mês, Já é. 5 anos. Aí fica 5 anos, 5 meses. Você sempre vai entrar, né? Vai ficar mais 4 anos. Então, você, no contrato de 12 meses, você tem que pedir o imóvel no 13º mês. O que você faz? Você comunica no 12º, no 11º, não for renovado o contrato, e naquele ato, no 13º mês, no dia 1º de 30, você tem que entrar com o despejo. A gente faz muito esse despejo no escritório, e aí, assim, é uma loucura. Os pessoas acham assim, doutor, eu preciso escrever amanhã no despejo. Porque se você perder o prazo, já era, vai 5 anos contratos. Quanto tempo demora o despejo? O despejo, nós temos 25 varas e 50 juízes. Cada um tem um prazo. O mais rapidinho, 45 dias, e o mais lentinho, 1 ano e meio. O cara não vai ter uma de meio. O contrato rescinde esse contrato, porque faço outro de 12. Não pode. Foi o que eu acabei de falar. No contrato de locação residencial, a lei prevê, do 47 e no 46, que você vai fazer um contrato e, se você prorrogar, vai ser por prazo determinado. Você não pode renovar. O único lugar que fala na lei em contratos sucessivos é poder estar tratando de locação
por temporada e de locação comercial, por locação residencial. É fácil, né? É fácil isso, não é? Fácil. Fácil. 2 artigos só. E eu já fiz uns 30 processos do moral porque tiraram o inquilino sem ele querer sair. E depois foi induzido lá e o pessoal acabou fedendo o imobiliário. Mas eu conheço um monte de clientes, moço. E eles dão um contrato certinho e o proprietário também fora, o proprietário nosso também de 60 dias. Eles só ajudam. Veja só, o código, a lei de Renata, fala que eles podem fazer um acordo para a desocupação anterior, só que nesse contrato, nessa desocupação antecipada, ela tem que ter até 6 meses e tem que ter uma vantagem. Tá? Então, pensa o seguinte: contrato de 30, se você quer tirar o cara, locação é R$2.000, fala, cara, paga milhão por mês por causa dos 6 meses necessários, beleza? Beleza. Ele assina, concorda, se ele não sempre se despeja no 7º mês. Tá? Esses são. Eu sei que na praxe, todo mundo notifica que o inquilino está desocupado e o inquilino sai. Só que é muito complicado isso, porque pode gerar uma realização com o locador e contra o imobiliário, dependendo do tipo de contrato que vocês fizeram na legislação. Tá? Nossa, o melhor do mundo é estar saindo e depois. Também. Eu não vou entrar no mérito aqui se a locação por temporada é locação residencial ou é locação comercial, porque eu não sou imbecil, tá? Porque ela é residencial, beleza? Se você olhar na internet lá, vai ter um monte de gente falando que é locação comercial, mas não é uma burrice, porque a locação por temporada é para você fazer reforma na tua casa ou para você fazer colocar a tua família provisoriamente, beleza? Qual que é o problema do contrato de temporada? Eu vou lá e coloco. Qual que é a vantagem? Eu posso exigir os aluguéis antecipados. Então, por exemplo, eu vou alocar por 60 dias. Então, você vai me pagar uma calção de 3 aluguéis e mais 2 aluguéis do escritório que você vai ficar, beleza? Show de bola. Se você não tirar o caboclo em 30 dias depois do término, também vira um contrato por prazo determinado de 5 anos. Porque a regra é a mesma. Você fez um contrato de menos de 12, e nesse contrato de menos de 12, o cara passou no prazo determinado do contrato. Beleza? Gostamos de contrato assim ou não? Não gostamos, né? Na praia tem muito contrato, tá? Dessa forma. O pessoal faz o seguinte: eles chamam de locação sazonal, se for assim, foi que ele aluga o imóvel tipo de abril até outubro para uma pessoa que mora na cidade só para cuidar do imóvel. Depois ele aluga por diário do Airbnb, né? Esse contrato sazonal, se você tem que tirar o cara, não tem. Você pode tirar ele, não tem problema nenhum. Só que você não pode fazer contratos de mês com ele. Por quê? Na locação residencial não existe contratos sucessivos. Se você fizer contratos sucessivos e ele for um contrato pior, o cara entra com ação e ele ganha. Então, por exemplo, é o seguinte: eu vou fazer um contrato sucessivo porque eu vou melhorar a condição dele, vou diminuir o valor do aluguel. Aí você poderia. Lembre-se que, como uma palavra por gente, tudo tem que ser para ajudar o equilíbrio. Beleza? Caso de extinção de contrato. Mútuo acordo. Mútuo acordo é aquilo que eu falei. Então, nos diz assim: você quer tirar o caboclo, mas ele não ainda está vigente o contrato. Você pode fazer um acordo com ele, dar uma condição vantajosa, por um período ele fica lá e depois ele sai e morre. Descumprimento contratual. Se eu atrasar a água, é descumprimento contratual? Não é? A água é ou não? Não é descumprimento contratual, não é? Água não é. Não é? Você precisa tomar um então. Porque é o seguinte: se você colocar no teu contrato que ele é obrigado a obter as contas de consumo em dia, aí ele vai estar descumprindo uma cláusula no contrato. Beleza? Então, tecnicamente, ela não é. Tá? As condições próprias da ERM, que são aquelas que aderem ao imóvel, são só duas: taxa de condomínio e o IPTU. Essas independem de qualquer coisa aderem ao imóvel. As demais, você tem que colocar IPTU sem responsabilidade do inquilino ou não? No contrato, sim. Tem que estar no contrato, né? Posso definir uma ação tributária
Juntando o contrato de locação, não posso, porque perante a União, o ônus é do proprietário, beleza? Mas eu posso pagar e deitar esse de regresso contra o nosso inquilino inadimplente. Se atrasar o condomínio, já é. O pessoal tem usado muito, daí eu queria perguntar para vocês, pacote de locação. Então eles cobram lá um valor X que já engloba tudo. Quem faz isso no imobiliário hoje? É mais fácil, né? Porque daí você tem o controle de todas as taxas, certo? É bacana? Pode falar. Foi pra lá que eu tô ouvindo. Tu fala. Não, você tira pra ela. Você não comigo. Pela. Aí, vamos lá. Oi, isso aí, sabe aqui? Você deu um exemplo antes, citou do litoral. Lá em Santa Catarina, eles usam muito esse pacote completo para alugação tradicional, incluindo o condomínio. Teve um caso uma vez que a gente teve um problema porque subiu a taxa da cota ordinária bem, assim, foi mais de 20% e tal, e começou a dar esse problema. Eles queriam reivindicar de forma retroativa ou alguma coisa assim. Tem alguma brecha para isso? Não. Risco mesmo que está no contrato daquele Vai ser o risco por estar no contrato. Você poderia prever que o pacote de locação é de R$10.000, porque taxa de condomínio de tanto, e no mês que subir ela vai ser incorporada. Poderia ser uma linha de um parágrafo nesse pagamento global que você se resolveria. Mas se não previu, não tem como comprar para ti. No caso da locação, no caso da locação de um apartamento, o que o inquilino não precisa pagar? Fundo de reserva e fundo de obras? Ele não precisa pagar? Veja, ele só vai pagar as despesas ordinárias. O que são as despesas ordinárias? São aquelas que não dependem de aprovação da Assembleia. Aí fica fácil. Então é o seguinte, vamos determinar uma cota extra aqui para colocar um parquinho, vai ser cota extra, no ele não paga. Tudo aquilo que é despesa ordinária, que não tem votação, né? É bem fácil. A despesa está em Assembleia, está em Assembleia. Então ele não tem que pagar. Beleza? Aí acho que resolve o tema. E mais um. Pode falar. Pegando o gancho no caso do abatimento, quem está em contrato, por exemplo, se a gente fizer por exemplo, a taxa de fundo de reserva ou uma taxa extra que foi acordada para obras, por exemplo. Tem casos em que é feito a conciliação mensalmente e outros a gente acorda que vai ser acumular um período e vai ter uma certa periodicidade. Existe algum... Na lei fala em 30 dias, então a lei fala que tem que ser imediato. Tá? E se tiver no contrato que é um período maior, vai ou é... Pode dar um POzinho lá por causa de ser uma gente, né? Algo que seja inviável. Então teria que pensar na hipótese de ser inviável, aí se poderia justificar. Se não, faz parte da administração do imóvel imobiliário também mandar isso somente para eles, beleza? Ok. Ô, Juninho, tem um pouquinho só baixar só um pouquinho. Vamos até o último momento, tá bom. Fiquem tranquilos. Esse já foi fechado. Isso aí. Então vamos lá. Quem pode ser o locador? Se eu sou casado, minha esposa precisa assinar o contrato também ou não? Não precisa, né? A gente chamava antes de outorga luxória, mas foi considerado machista. Então não pode mais agora, é outorga do outro cônjuge, beleza? Seja ele virar com o varão, que também é considerado machista. Mas eu tinha valor de novo. Eu posso ter lá o valor, isso daria da outorga. Para locação não. Para locação só tem um artigo que fala que no contrato acima de 10 anos você precisa do outorga. E daí o judiciário, por prazo. E daí o judiciário entendeu o quê? Que se você fizer um contrato de 15 anos, por exemplo, ele vai numa lei por 10,
e aí esse excesso ele seria nulo. Então ele limitaria esse contrato aí a 10 anos. Tá? Então, o locador vai ser sempre essa pessoa lá que é uma posse do imóvel, né? O objeto vai ser sempre um imóvel residencial, então não pode ser sítio, porque daí sítio está atrelado a outra lei, não pode ser vaga de garagem, não pode ser placa, que também estão no Código Civil. Quais são as cláusulas essenciais? Né? Se a gente fosse pegar um apanhado, no final a gente vai falar de todas, mas um apanhadinho assim, que a gente tem que ter tipo um mantra. Prazo, valor do aluguel, obrigações das partes. E qual que é a forma? A forma não vai ser escrita ou verbal. Eu posso dar a chave para o inquilino e depois mudar o contrato para ele assinar? Jamais. Jamais. Porque o locatário ele é bipolar, né? Ele é uma pessoa relocada e depois que é outra pessoa. Perfeito, doutor, exatamente. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, nós temos um precedente de uma imobiliária muito grande que esqueceu de pedir para o cara assinar uma alocação. E aí depois o inquilino me contratou. Muitos anos atrás. Sabe o que chamou de bipolar? E aí o inquilino me chamou e eu peguei e notifiquei a imobiliária. Falei assim, olha, vocês estão num contrato por prazo indeterminado de 5 anos e um beijo e um queijo. E o inquilino ficou lá com 5 anos. Descrição detalhada do imóvel. Parece besteira, tá? Mas principalmente naqueles condomínios que a vaga de garagem ela está na matrícula separada, às vezes o corretor vai mostrar o imóvel e fala assim, tem aqui a escada, ou sei lá, o elevador, a vaga é essa aqui, tá? Lá do lado. Aí vai ver tá 1 quilômetro do negócio, né? Então assim, já também fomos solicitados a fazer um distrato por conta de uma vaga de garagem mal sinalizada. Então, faça constar já desde o teu anúncio aonde está a vaga de garagem, beleza? Qual que é o pulo do gato no contrato? É a pintura nova, né? Todos aqui devem saber já, mas se você colocar no teu contrato que a pintura é nova, você pode exigir uma pintura nova. O que eu recomendo? Para as imobiliárias sérias, né? Que pegue a nota fiscal da compra da tinta e coloque junto no laudo lá, vai ser tinta Itaí, vou falar bem bonito, não vou falar aqui também. Foto tá boa, né? Souvenir, primeira linha. Então tem que ser a tinta X, tá? Porque senão depois o cara vai lá e pinta de qualquer jeito. E se você for muito cuidadoso, tá? Você pode colocar que a pintura de entrada foi executada pela empresa de engenharia X. Por quê? Eu sou um exímio advogado, mas eu tenho 2 mãos esquerdas, eu não sei pintar, tá? Então, eu não tenho a menor condição de pintar o meu imóvel quando sair, eu sou obrigado a contratar alguém, beleza? Então, porque é normal. Tem que ser pintura nova, beleza, o cara vai lá, joga um molde de tinta na parede, passa lá de qualquer jeito, pintura está nova. Isso não é pintura nova, beleza? Acredito que 90% dos processos envolvendo imobiliárias que têm carteira de locação é relacionado a danos a imóveis e isso de saída, certo? Certo, né? Eu tenho mais de 1.000 imóveis locados e acho que 80% ou 90% dos processos dela são dessa área. Então, quanto mais prova você tiver que foi feita a pintura, melhor. Qual que é o requisito, então, para eu ser um locador? Eu tenho uma prova da posse do imóvel e teoria da aparência, né? Então, você chegou lá, o cara está no imóvel, te deu a chave, ele é o dono, beleza? Então, cuidado aí, porque está tendo muita fraude, principalmente em São Paulo. Não sei se vocês já viram, o pessoal pegou, alugou um imóvel, e aí isso aqui não foi locação, foi para venda. Ele alugou, aqui é minha casa, minha banheira, minha piscina, não sei o quê, dá um sinalzinho aqui de 100 mil. Ele pegou 5 sinais lá no imóvel alocado e caiu no mundo.
Então tem que tomar cuidado, né? Tentar verificar se de fato o cara é mesmo o dono, vai ajudar bastante, beleza? E aí, eu vou lá e eu faço o quê? Como locador, quais vão ser os direitos dele no contrato? Depende do teu contrato de administração. Você vai administrar o imóvel, vai ser ele, o que ele vai ter que providenciar? Né? Se ele queimar um fusível, ele vai trocar, vai ser você, isso tudo você vai prever no contrato. Mas qual que é o direito dele perante o inquilino? É receber o aluguel em dia, poder vistoriar o imóvel sempre que ele quiser, né? Então ele tem lá a teoria do ninho vazio, né? Ele vai lá e, poxa, aluguei minha casa, quer lá ver como é que tá. Então você pode estabelecer lá um prazo no contrato para poder fazer essa visita, tá? E ter as garantias que a lei lhe faculta. As obrigações do locador: disponibilizar o imóvel em condições de uso. Quem aqui já viu imóvel que tem gás? Tem lá o gás, né? Ou é o encanado bonitinho, que esse daí é show de bola, ou é o gás aquele P13, P45. É obrigatório, tá? Ao nosso amigo locador, e se ele passar para você um mandato, no teu contrato de administração por mandato da imobiliária, em verificar se a porra da mangueira não está vencida. Por quê? Se a mangueira estiver vencida e explodir a casa, quem vai ser responsável? A seguradora não será. Por quê? Advoguei muitos anos na seguradora, nossa amiga doutora Andréia também, e a primeira coisa que eles fazem é o quê? Formas de exclusão da responsabilidade civil. Beleza? Eu não fiz isso no começo, vou fazer agora, porque foi muito deselegante apresentar para vocês o Dr. Eduardo Oliveira, nosso coronel, advogado, contador do escritório, Dr. Andréia Verano. A Andréia todo mundo conhece, né? A Andréia é mais conhecida aqui, ó. E a doutora Janine. A Janine não é doutora, tá? Ela fez a prova do OAB, mas ela está pedalando ainda. Então ela é a nossa para legal. Se vocês pediram a certidão e não foi providenciada, é culpa dela. Mas a gente pega no time que atende as imobiliárias, a gente fica sempre nós três para conseguir dar vazão aos atendimentos. Mas o pessoal estranho, eles não vêm assim a apresentação, sabe? Que mais? Requisitos para ser locatário. Quem que é o nosso amigo locatário? Vocês sabem ou não? O locatário vai depender muito da garantia, né? Por que vai depender da garantia? Você está louco? Vai depender da garantia ou não? O que vocês acham? Sim. Se for fiança locatícia, quem vai ser o locatário? Só o Zé Bonitinho que está no nome, certo? Mãe, marido com nome sujo vão ficar lá ocultos no contrato. Beleza? Mas, se for uma análise de fiador, imagine o seguinte: como é o seu nome mesmo? O senhor chegou atrasado? Hã? Marco? Estava trabalhando? Chega atrapalhando. Chegou atrapalhando, né? Marco. Sacanagem, eu sei que é o Marco, viu? Marco é meu cliente. Mas então você imagina só o seguinte: o Marco vai lá e ele quer alugar o imóvel da minha casa. Ele quer alugar a minha casa. Só que eu sei que ele tem o nome bem limpinho, que ele recebe 280 mil por mês. E eu falo para ele assim: Marco, vamos fazer o seguinte: você não quer pôr teu primo lá no contrato de locação? Coloca teu primo como locatário e eu coloco você como fiador. Porque daí você não precisa lá ficar pagando boleto todo mês, né? E ele vai falar: puxa, que bacana, como esse advogado é gente boa, né? Na verdade, o que eu fiz? O inquilino não pode perder o imóvel próprio dele, tá? Para o credor da locação, mas o fiador perde, beleza? Então, qual que é o contrato mais seguro que existe? O contrato no qual o fiador é o Elon Musk, beleza? Arruma o Elon Musk como fiador, vai ser melhor que qualquer seguradora, do que qualquer fiança que vocês vão ver por aí. Nada, manda o pai do Oi?
O pai do Cristo sofredor às vezes é bom também. Aí, pessoal. Então, o que a gente vai analisar? Capacidade civil, comprovação de renda. A imobiliária que faz análise de crédito ou não? Tá? Vocês conhecem aquela frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? Se você quiser, se você colocar no teu contrato da aula 1 que você faz tudo, você vai fazer também a análise de crédito. Se não, você vai colocar no contrato de mediação que o locador vai escolher quem será o inquilino dele. Então você vai mandar para o cara, Douglas Vilar, advogado lá, tem um escritório de advocacia, tem um bar, faz umas palestras lá de graça, deve 1 milhão na praça. Vamos alugar para ele? Não vamos alugar para ele. Doutor André recebe 100 mil reais por mês de honorários. Vamos alugar para ele então. Então, se você passar o CPF e o nome e falar: o cara tem score 800 e a seguradora A, B ou C aprovou o crédito dele, aí você municia o teu cliente de argumentos para que ele concorde ou não com a locação. Parece besta isso, não parece? Qual o valor da maior ação que eu tenho discutido isso? Alguém chuta? Pensei, dê um chute. Vamos? Alguém? Repete aí. Repete a pergunta. Ó, seguinte. Eu tenho um processo em juízo, tá? Que o locador está cobrando da imobiliária o valor que ele não recebeu do locatário. Porque ele falou que a imobiliária não fez análise de crédito. Em minha defesa, eu era advogado da imobiliária antes do contrato de locação. 300? Menos. 200? Menos de 100. 80? Menos de 80. 65. Um pouquinho mais. 68. 70. Ganhou um brigadeiro que acabou o bom juiz. 70 mil reais. Porque ele falou o seguinte: que eu aluguei o imóvel, fazer imobiliária, a imobiliária deveria ser responsabilizada por tudo. Tudo. Beleza? Legal ou não? Então é importante deixar bem claro nos nossos contratos e no nosso dia a dia com o nosso cliente qual que é ou não a nossa responsabilidade. Pode falar. E a procuração? A procuração. Então, a procuração, você pode colocar lá que o teu poder vai ser para trocar água, luz e gás. E o resto, ele tem que fazer. A gente, na aula anterior, a gente falou bastante sobre isso, mas você já falou no escritório, quando a gente fez esse evento. Se o teu contrato for mandato, você tem que estabelecer até onde você vai. Então, olha, eu deixo pré-determinado que se o cara tiver score 1.700, eu já alugo sem te consultar. Se passar na seguradora A, B ou C, eu já mando vocês consultar. Se você locar por uma questão pior, por exemplo, o cara tem um score de 500 e lá tinha uma regra de 700, você agiu com excesso de mandato, aí você vai responder. E quando você põe que você passa uma seguradora, quando você já põe, digamos, no seu contrato ali você fala assim, ó, fica pré-aprovado, isso, você fala assim, ó, você fala assim, ó, fica pré-aprovado inquilino que tiver aprovação pela seguradora A, B ou C. Você pega o print do score dele lá, não dá aprovação e acabou. Mas me diga uma coisa, o contrato ali, identificando as partes, tudo, o locador assinou o contrato, isso aí, ele já não está atestando que ele concorda? Ele está atestando que ele conhece o cara. O problema é que essa imobiliária, ela com medo do locador falar com o locatário direto, coloca ela como mandante, e aí, como mandatário, e aí ela assina o contrato em nome dele. Então o locador não teve acesso ao inquilino, nesse caso específico. Não sabia o CPF do cara, entendeu? Tem muitos imobiliários que fazem isso. Nada pior. Mais uma pergunta, doutor. Fala. E se, mesmo fazendo essa leitura de locação, você manda esse contrato de locação para o inquilino, para o locatário, para o locador? Veja só, eu acho o seguinte, lógico, tem imobiliário que tem mais de 1000 imóveis locados. Só que se você tem, sei lá, 50, 100, você tem que trabalhar com o teu cliente. Falar assim, olha, locador, o imóvel ficou 2 meses na prateleira aqui, não conseguiu alugar para ninguém, tem o Zezinho aqui que quer alugar. O Zezinho é assim, assim, assado. Beleza? Beleza? Ele deu um ok por e-mail lá, valeu. Ele não vai poder depois se
se valer de qualquer situação. Não dá para apresentar uma cláusula específica assim, no contrato, que o cara tem conhecimento dos No contrato de administração você vai colocar essa cláusula. Porque veja só, eu posso alugar um imóvel para alguém que tem um nome muito sujo, específico, tem um nome muito sujo. Cara, faz ele conseguir lá a gente vai falar das garantias, um tipo de capitalização, uma locação de 5 mil reais, 100 mil, ele aluga lá e tudo certo. Né? Ou a tua locação seria de 2 mil reais, você coloca a locação com 7 mil e vai no risco. Entendeu? Ah, vai ser só uma calção. Beleza. Coloca o valor do aluguel em 10 mil, desconto o total de 5 mil, você fica com 30 mil depositado de calção. Se o cara não pagar, você acha que tira ele lá. Conheça o teu cliente. Legal? E os direitos locatários? De não ser infernizado pelo locador. Tem locador que agora lá encher o saco do cara, né? Nem tá precisando da casa, tá precisando da casa, tá precisando da casa. Não pode, tá? Não pode. Manutenções. Então o locador ele tem que manter o troço funcionando durante todo o período, tá? Então se tiver algum tipo de problema lá que seja de manutenção do locador, ele tem que resolver, sob pena do inquilino resolver e cobrar dele depois, beleza? Preferência na compra também, se atendidos os requisitos legais. E as obrigações do locatário? O locatário, ele tem que usar o imóvel de acordo com o contrato. E aqui já vem uma coisa que é bem chata. Quem aluga aqui imóvel pequenininho, 30 metros, 40 metros, você pode colocar esses imóveis com uma cláusula de que o cara não pode alugar para 10 pessoas. Você pode limitar o número de habitantes. Qual seria a exceção do luxo do direito? Se o cara pode ter filhos trigêmeos, por exemplo. Né? Tem alguns advogados que hoje vou render uma homenagem a eles. E aí vou contar para vocês o exemplo de embriaguez involuntária. Sabe o que é isso ou não? Você comete um crime que você estava embriagado involuntariamente. O livro do Mirabete fala que embriaguez involuntária é você cair no limite. Imagina, você está andando numa terra, o cara não tem que ficar vendo, sai e mata alguém. Não. Então, seria essa a hipótese. Você foi lá, alugou a casa para o casal e um filho, e aí eles vão lá que trigêmeos. Aí você não conseguiu expulsá-los do imóvel, embora você tenha cedido ali no número de habitantes. Posso restringir o número de animais no imóvel ou não? Cachorro? Pode ou não? Que bosta, não pode. Não pode. Por quê? Você pode exigir o imóvel. Você pode exigir o imóvel em igualdade de condições. Tá? Então você pode pedir o imóvel de novo com o cachorrinho que come todas as coisas, né? Tem uma série lá que a gente vai pensar e vai tirar umas fotinhas lá. E eu não tenho, né? Aí você pode denunciar e se tiver uma denúncia, por exemplo, de maus tratos, aí você pode tirar. É terrível isso. Sempre que eu faço apresentação, os meus clientes locadores falam assim, cara, não faça, porque você está contra a gente. Mas a gente coloca no contrato, é proibido animais. Vamos sempre atrás, mas precisamos de ver no imóvel diferente. Tá, já vamos para frente, calma, relaxa. É que a preferência é um capítulo grande. Quem está morando na casa, responde ou não? Responde, né? Bem legal isso. Eu fiz uma locação e daí eu pedi, sabia que o locatário não iria morar no imóvel e eu pedi para postar os moradores. Não vamos postar os moradores e tal. Não vamos postar porque daí fica mais fácil o cadastro no acesso do condomínio, né? E aí a gente cadastrou, ou seja, se der um belzinho, você vai lá e coloca o CPF de todos na justiça, beleza? Então, para os seguradores, você não pode, salvo o melhor juízo, colocar a indicação do morador. Acho que a seguradora não permite, tá? Mas vai ser teoria da verdade, vai ser verdade real. Então, quem de fato mora lá, você pode depois processar.
Se eu faço alocação enquanto casar, o Alexandre Negrini, meu amigo, falou que a gente hoje não veio, mas você sacanear mais assim. Então, imagine lá que eu sou casado com o Alexandre Negrini e a gente aloca um imóvel com calção. Não bermuda de homem, né? Em calção mesmo, 3 aluguéis. Aí eu vou lá e saio do relacionamento. Saio do relacionamento, notifico o locador que vazei. O locador pode declarar rescindido o contrato? Não. Sim ou não? Essa não é, né? Várias cabeças fizeram que sim, mas infelizmente não. Por quê? Porque está na lei que o cônjuge pode ficar no imóvel. Qual seria a exceção? Se for uma fiança locatícia, e aí na fiança locatícia, quando o cônjuge denuncia o contrato, a seguradora vai lá e fala assim, daí esse eu não quero garantir. Ou uma fiadora privada fala, não, esse aqui eu não quero garantir, então você tem que arrumar uma outra garantia. Aí você consegue fazer o despejo por falta de garantia. E o que seria legal nessa hipótese? Você colocar no contrato que você só admite a fiança locatícia da Porto Seguro, por exemplo. Tá? Seria legal essa cláusula. Tanto que um processo está estudando hoje e ele fez principalmente isso. Tornou executível o contrato porque a seguradora saiu e aí a pessoa não pôde substituir a garantia. Deixa eu perguntar uma coisa. Mas assim, exigir um tipo de garantia é possível? O tipo de garantia é possível. Só quero fiança, só quero calção, só pode falar, só quero crédito pago, por exemplo. Tá. Ou lugar mais. Só quero fiança, só quero fiador, pode. Aí você pode. Só quero fiador com 10 imóveis. Aí você pode. Valor do aluguel. Na locação, o que faz no grosso corretor é isso, né? Está lá no artigo 3º da lei que instituiu a profissão do corretor, é o caboclo que escolhe o valor do aluguel, beleza? Como que a gente vai compor esse valor? Depende da forma que a gente quiser tratar. Eu posso compor o valor 1% do valor do imóvel? Vamos lá, posso. Posso colocar que o imóvel vai ter um desconto na totalidade? Posso. Posso colocar que vai ser renovado o contrato a cada 6 meses? Não posso. Locação só posso uma vez por ano. Sempre que a novela está com civil, se não me engano, quando é a sessão periódica, só pode a cada 12 meses. Posso, no contrato de 12 meses, falar para o inquilino, novo contrato de aluguel é de, o contrato original de 1.000, o médio do IGPM do INSS seria 1.200, e eu falo para ele assim, novo contrato de locação aqui 2.000. Posso ou não? Pode. Daí eu posso. Mas se constar que tem isso dentro do contrato, pode? Não pode. Eu tenho que constar no contrato um índice de correção, mas eu não posso falar que vai ser R$2.000. Eu não posso alugar o primeiro ano por 1.000, o segundo ano por 2.000, beleza? Se tiver um aumento, por exemplo, de 20%, posso dar um aumento. Mas eu não posso, isso é o que eu falo, mas eu não posso colocar um valor maior, entendeu? Eu não posso atualizar pelo valor de mercado. O valor de mercado eu posso atualizar pela 3 anos, desde que seja por acordo, tá? Então, se chega com o inquilino, esse imóvel vai estar valendo X, vamos aumentar o valor? Vamos. Não vamos. Veja só que legal. Qual seria o contrato por prazo ideal? No meu ver, de 30 meses. Por quê? Com 36 meses, se o inquilino não quiser aceitar uma nova geração, você pode tirar ele, porque já vai estar por prazo determinado. Entendeu? No contrato 12, por mais que eu tenha ele no imóvel para 30 meses, eu não posso tirar ele com 3 anos. Porque 3 anos eu posso ir para passão para majorar o aluguel. Mas eu não posso por quê? Porque eu tenho 47 que são 5 anos. Legal? Mas o que eu posso fazer? Posso cobrar o aluguel antecipado? Posso não?
Posso cobrar desde que não tenha garantia. Então, se for um contrato sem garantia, eu posso cobrar um aluguel antecipado, não tem problema nenhum. Mas Só pode um. comprar o primeiro aluguel. Só o primeiro. Posso cobrar o ano inteiro, né? Aí o segundo seria em 60 dias, compadre? Segundo 60 dias. Na verdade, não. Se não tiver garantia, você vai cobrar todo mês antecipado. Todo mês. Isso. É pago, né? É o trabalho. Se você tiver garantia e cobrar um aluguel antecipado, você tem duas consequências. Uma, você está cobrando um aluguel antecipado, multa de 3 a 12 aluguéis, e duas, você está cobrando 4 meses de caução. E a multa é de 3 a 12, tá? Eu já fiz uma contra-notificação de retirar o meu cliente, falando que eles pagassem a multa de 3 a 12 aluguéis. Eles fazem estratos. E no caso, se eu cobro 2 caução e não lugar adiantado? Daí você vai estar na regra do 3. Só que cobrar aluguel antecipado de um contrato que tem caução, você corre o mesmo perigo, entendeu? Então, tecnicamente, você não deveria chamar assim. Você deveria chamar de 3 caução. Se você não está no contrato, que é um aluguel antecipado e tem caução, é crime. Então eu posso chamar no caso que o primeiro aluguel vai ser o triplo do valor normal e antecipado? Você poderia fazer assim, por exemplo, cobrar um FCI antecipado, colocar como uma remuneração da imobiliária também, não teria problema, porque você poderia pedir essa antecipação, mas você sempre tem o risco do juiz imobiliário falar assim, de forma linear, só pode cobrar o valor antecipado se for o valor do aluguel, se não tiver garantia. Qual que é a exceção? É o FCI, tá? Então, fundo de observação do imóvel, você pode cobrar ele um valor X por mês, ou você pode cobrar antecipado, tá? Daí você devolve depois, né? Só que você compensa com qual profissão, né? Você faz só um negolado, você compensa, você exige um aluguel de FCI, fica com ele, depois você repõe a caixa. Nessa opção, posso reter ela lá na manutenção? Pode ser retido lá no final, depois que ele sair, para qualquer coisa de locação. Qualquer problema. Só o FCI que não. O FCI é só para manutenção. Não pode ser usado para qualquer. Mas, normalmente a gente coloca assim, que a pessoa concorda lá em pagar o FCI para bater no aluguel para devendo e tal. Faço as 3 calções, mas só eu posso fazer a reforma do imóvel. E ter 2 chances. Não, você é obrigado a dar a chance de fazer. Você não pode impor uma cláusula de que o imóvel vai ser pago por você. Senão seria uma renda casada. Reajuste do aluguel só depois de 3 anos. Mas aqui tem uma coisa bem legal, o irmão que está gravando que o pessoal vai mediar. A lei não fala nada no valor da sua totalidade, tá? Então, eu posso fazer o que eu quiser. É o seguinte, valor do aluguel, R$5.000 por mês, desconto totalidade de 50% no primeiro ano, 40% no segundo, 30% no terceiro, 20% no quarto, e daí para a vida desse 20%. Posso fazer assim? Posso. Por quê? Conheço o teu cliente. Imagina a seguinte situação. Quem que já estava no ramo imobiliário da pandemia? Tinha imóvel comercial da Compal, certo? Hoje não tem mais quase casa boa aqui no Guarani. O meu imóvel lá, que eu sou inquilino, a gente alugou por um valor bem bacana, tá? Ele era, antes da pandemia, o triplo do que eu pago hoje aluguel. E poderia ser colocado no contrato, lógico que teria aceito, né? Que o aluguel é R$35.000 e que no primeiro ano seria 10, no segundo seria 12, 18 e tal. E poder ter feito essa previsão do desconto de totalidade para o negativo. Entendeu? Então eu poderia fazer isso. Tem imobiliário notificando o inquilino que deu 3 anos e por isso o novo aluguel X. Se o inquilino não aceitar, ele pode ser validação de consignação de pagamento e depois tem juízo com o valor devido e você não ser condenado, sem custos de honorários. Então, sim, cuidado que faz isso, tá? Quais são as multas comuns do contrato de locação?
Tá muito chato, não? Eu tô com minha voz bem esquisita, né? Tô conseguindo fazer piada. Multa. Posso cobrar multa de 50% ou não? Posso, né? Posso cobrar qualquer multa, tá? Qual é o problema da multa? Multa tem um demônio no artigo, que é o 413 do Código de Processo Civil, que fala assim, que a prudente arbítrio do juízo ele poderá reduzir equitativamente a multa. Ou seja, adianta você botar uma multa de 50%? Não adianta. Se, e somente se, entender que aplica o Código do Consumidor, qual vai ser a multa aqui? Só 2%. Beleza? Se o cara modificar o imóvel lá, por exemplo, sei lá, derrubar uma parede, você pode colocar uma multa também de outros lugares. Se o cara transformar numa zona, 2 assim. Se o cara descumprir regras do condomínio, você pode também pôr uma sanção. Se o Salvador Venosa fala que para cada cláusula, para cada artigo pode ter uma cláusula penal. Tá? O judiciário hoje não aceita isso muito bem. Tá? Eles entendem como que você tem que fixar uma cláusula penal que vai suprir os seus danos. Então, hoje, nós, no escritório, colocamos somente uma cláusula de descumprimento do contrato e uma cláusula da rescisão antecipada do aluguel. E é isso. A gente não tem atraso aqui, essa multa de 10%, a gente tirou, porque a gente cobra lá o desconto de totalidade. Contudo, tá? A jurisprudência, eu até mudei, acho que hoje ou ontem, ela é pacífica, que você pode cobrar o nosso desconto pontualidade com a multa moratória. Eu falei que é do CDC, né? Então, se aplicar o CDC, só 2. E eu posso acumular o desconto pontualidade com a multa, beleza? Por quê? Porque o STJ falou que pode te obedecer, beleza? Aquilo que a gente gosta, que a jurisprudência traz, a gente segue. Aquilo que a gente não gosta, a gente treina os corretores para fazer melhor nos contratos dele, para quando tiver o problema, a gente mudar a jurisprudência. Porque o advogado que não consegue chegar no final da vida e mudar a jurisprudência é só um menino, né? Então, o foco é esse. Nunca vocês vão falar assim, mas a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Isso não existe, beleza? Por quê? A jurisprudência é a decisão de 2 advogados ruins e um juiz ruim. Então, para 3 caras ruins, são mais fácil de jurisprudência. Por que eu gosto de falar assim? Porque você pega lá o artigo 3º do Código do Consumidor e o 722 do Código Civil, que fala que o corretor não presta serviço e o Código do Consumidor fala que prestação de serviço tem o Código do Consumidor. Aí você vai lá para a CJ, você vai falar o quê? Aplica o Código do Consumidor. Cacete, não aplica, tá na lei. Então não é lei disso. Beleza? E aí, o que mais? Desconto totalidade. Posso colocar desconto totalidade de 50%? Posso? Posso. Posso colocar o valor. Qual que é o espírito das últimas decisões da STJ sobre desconto totalidade? 70% dos imóveis no caso do Brasil, a pessoa só tem aquele imóvel. Tá? E aquele imóvel, muitas vezes, é a única fonte de renda dela. Então, é um imóvel que o pai deixou como herança, ele usa aquela renda para se alimentar e usa um outro imóvel para poder pagar, para poder morar. Então, imagine essa situação. Se essa renda do aluguel não chegar, você vai morrer de fome. Tá? Cachorro, papagaio, periquito não fica na rua. Então, o judiciário entendeu o seguinte, olha, eu vou prestigiar o bom pagador. Então, cara, você me promete que vai pagar todo dia 5? Prometo. Se você não pagar no dia 5, dia 10 é seu dobro. Beleza. Tá? Não existe, na minha pesquisa, eu preciso quase uma semana, nenhuma decisão reduzindo o valor do desconto de totalidade. Eu já vi isentando um ponto, já vi uma coisa, mas reduzindo, isso eu nunca vi. Tá? Então, eu posso colocar desconto no aluguel de R$5.000, com desconto de totalidade vai ficar 3.000. E se o caboclo não pagar no dia, tem uma multa de 10%. Beleza? Isso daí está no STJ.
naquele book lá que eu mandei como dar para vocês daqui a pouco, tá bem direitinho lá essa tese, beleza? É uma tese muito boa, não vamos desprestigiar, beleza? E na outra semana que a gente vai falar sobre locação não residencial, e na outra a gente vai falar sobre ferramentas do mercado imobiliário, inteligência artificial, vistoria e garantias locatícias. Vai ser bem fácil, eu acho que vai ser a mais extensa, tá? Então hoje eu não vou falar, só vou mostrar para vocês aqui, todo mundo sabe que tem calção, 3 aluguéis. Eu posso colocar que o aluguel entre 10 mil reais com descontabilidade ele fica 5 e cobrar 30 mil de calção? Nossa, porque pode ser o valor bruto. Tem na lei valor bruto e valor líquido do aluguel ou não? Não tem, 50 reais dá. Vocês são sapatos. Vocês inventaram o judiciário acreditou. Não tem problema nenhum. Beleza? Fiança. É melhor ser locatário ou ser fiador? Locatário, né? Porque o fiador perde uma nova prova dele. Claro. O valor bruto no anúncio, tá qual? Na verdade é o seguinte. Se você pegar lá os princípios de transparência, tá? Você tem que ter as duas informações. Então, você pode ter pequenininho lá embaixo. O bruto vai ser X, né? Você coloca em cima o líquido, que vai ser o menor, você vai alavancar o teu imóvel, e lá embaixo no rodapé você coloca o valor mínimo. Para todos os fins legais, sempre que eu tenho uma oferta, eu sou obrigado a garantir, aplicando o nome para o consumidor. Então, se eu tiver em qualquer lugar do anúncio que precisa ter 2 fiadores, que precisa ter calção, que precisa ter o que tiver, ou que o valor bruto, o líquido é 1.000 e o bruto é 5 mil, não tem problema. Só tem que estar escrito no documento, tá? Não sei se vocês lembram daquela propaganda da Casa Bahia, do que é pagar quanto, né? Lá, a Casa Bahia não fez a restrição de falar que era limitado tantos meses e tal. Então, teve um advogado lá de São Paulo que montou a casa dele inteira e falou que ia pagar R$1 por mês. E ele ganhou. Aí, eu só vou lá em foco hoje na fiança, que a gente já falou, né? Bem de família, duração da fiança. Eu vou lá e consigo que o Elon Musk seja o meu fiador no meu contrato de locação residencial. Por 10 anos. Ele pode sair no 8º ano? Não pode. Tá? Durante a vigência do contrato, ele não sai. Isso, todos os advogados que conheço erram. Tá? Inclusive, eu já fiz parecer errado disso, mas acho que uns 3 anos. E, na verdade, a lei, a jurisprudência na época, não tinha muitas decisões assim. Eram decisões muito antigas e tal. E foram atualizadas, tiveram vários processos depois disso, e eu tive várias. Todas elas foram o seguinte: se durante a vigência do contrato não pode rescindir, tá? Só poderia ser, por exemplo, aquelas garantidoras que te colocam um limite de cobertura. Então você pega lá, pede pago, ela te dá lá 20 mil de cobertura. Consumiu aquela cobertura, daí ela pode fazer o destaque, tá? Isso que a gente já falou. Vistoria de entrada. O Wagner não vai conseguir participar esse ano dos eventos, mas eu tenho vários vídeos com eles. A gente tem um curso lá sobre vistoria e locação. O que acontece? A vistoria ela tem que ser feita de forma minuciosa, tá? Apontando todas as coisas que você vai pensar no futuro. Então, assim, aqui, o imóvel está todo novo. Beleza. Então está todo novo, tem que pegar novo. Pintura nova, o teto está meio torto. Então eu coloco lá quais são as placas que são tortas. Coloco que o granito está em perfeito estado de observação e boto foto. Posso juntar foto do QR Code? Não posso. Tenho que juntar tudo dentro do mesmo laudo. Beleza? Mas, quanto mais completo, melhor. Se o teu laudo tiver 280 páginas, não dá para você dar para o inquilino 2 dias para ele ver, tá? Seguramente impossível. Então, o ideal é que você ou faça que ele acompanhe a vistoria, já vai notando,
ou que você dê o prazo lá maior. Lembrando que se o inquilino entrar no imóvel, ferrou o auto. Porque como é que ele vai, quando você já estiver no imóvel lá, bateu o palito arriscado. Sim, desculpa, você foi para a tua joalheira aqui no imóvel, né? Então você teria que levá-lo antes de colocar os imóveis dele para ele poder contestar, beleza? E aqui é muito importante ver esse lugar que eu falei para vocês. Vejam lá todas as coisas, como estão, e coloque no teu laudo. Então, por exemplo, você tem estofado, o que é legal? Você higienizar o estofado e falar, ao final você entregue com o estofado higienizado. Por exemplo. Vistoria de saída. Para que serve a vistoria de saída? A vistoria de saída serve para você poder cobrar os seus imóveis. Se não tiver vistoria de entrada, adianta fazer vistoria de saída? Não adianta. Tá? Se eu fizer vistoria de entrada, pegar a vistoria de entrada e for lá com uma caneta escrever que tal coisa não está de acordo, tal coisa está de acordo, e o inquilino não assinar, não adianta? Também não adianta. Beleza? Muitas imobiliárias fazem isso. Eu sou obrigado a comunicar para o inquilino o tipo de vistoria de saída. Se eu não comunicar e não oportunizar ele a contestar, essa vistoria também é considerada nula. Se eu não conseguir achar o inquilino, eu tenho que me valer de um processo que é o ad libitum perpetuum rem, que é o quê? Produção municipal de provas. Eu tenho que ir lá no imóvel, com o peito judicial, e ver como é que está a casa. Beleza? Não existe outra forma. Legal? A gente faz também com cartório. Você pega lá o cara do cartório, abraça ele, faz um ato, um talhão e logo. O juiz também aceita. E eu acho um porco, porque o cara do cartório não é um cara bem sério para falar sobre qualidades do imóvel, né? Mas acontece. Como imobiliário, eu posso negar a entrega das chaves se o imóvel não tiver vistoriado? Posso ou não? Não posso. Eu sou obrigado a receber as chaves e aí eu sou obrigado a serrar. Tá? Então, é o seguinte: pegou o imóvel hoje, você tem que naquela semana fazer a vistoria. E enquanto você não fizer a vistoria, esse vacácio você não pode cobrar do inquilino. O inquilino tem que entregar o imóvel para você em condições, igual ele pegou. Só que se você levar um mês para fazer o orçamento, esse mês você não vai poder cobrar dele. Você vai poder cobrar dele período de reparo. Então, vamos lá, você pega a chave, fica um mês trocando o imóvel, vai lá, faz a vistoria e fala para ele, preciso que você pague que a pintura vai ser R$5.000. Qual que é o prazo para levar a pintar? 3 dias. Beleza, você vai pagar esses 3 dias ali, o resto é comida de bola da imobiliária. Beleza? Benfeitorismo imóvel locado. Eu estou passando o pior momento da minha vida agora, porque eu estou com o imóvel locado. Quer dizer, fantástico, assim, né? Muito lá no Paribi, bem legal. Só que eu não posso fazer nada. E como todo bom brasileiro, eu adoro fazer uma puxadinha, né? Minha primeira casa tinha 50 metros quadrados, ela fez uma puxadinha de mais 35, uma churrasqueira, tava bacana. A segunda casa tinha 150, eu fiz mais uma puxadinha, lá de vida, daí foi mais chique, né? Com a churrasqueira. Na última eu fiz uma puxadinha de 300 metros quase, puxadinha. Mas agora tinha inquilino, e inquilino não pode fazer nada na memória. Fez, perdeu. Qual que é a exceção? As ascensões. Que uma ridícula, né? O que é ascensão? Eu moro numa casa, por exemplo, de 50 metros quadrados e construo uma ridícula, né, uma edícula lá atrás de mais 50. Eu valorizei o imóvel. Tá? Se não houver previsão no contrato de locação, eu posso reter as ascensões. Por quê? Está subentendido que as benfeitorias, que são mudanças internas, pintura, mudar o sistema de gás, o ar-condicionado, não só as ascensões têm que crescer o imóvel, tem que aumentar o quadrado. Resumidamente é isso. As ascensões, se não tiver preço do contrato, você pode fazer a retenção, ou seja, pedir uma indenização
Inclusive, uma das formas de adquirir a propriedade é pela cessão. Imagina você vai lá, aluga um terreno para fazer estacionamento, o proprietário viaja para Miami, você volta, você fez o GT Building. Imagina 53 andares. Eles vão ser obrigados a vender para você o imóvel pelo valor do terreno, porque você fez uma ascensão. Mas, no contrato, você pode pegar as benfeitorias e falar: não vou pagar nenhuma benfeitoria, nem útil, nem necessário, nem voluntário. Não vou pagar nenhuma, não quero que se dane. Você vai ter lá 3 de 10 juízes que vão falar que essa cláusula é nula, que vão falar que as necessárias você tem que indenizar, mas o restante vai aceitar que você livremente negociou, que você não aceitaria nenhuma benfeitoria. No meu imóvel, não é o caso aqui, que é comercial, era uma caixa só, e a gente fez um escritório de advocacia e um boteco. Então lá eu sei que quando eu sair, eu não vou levar nada. Né? Eu posso quebrar tudo porque eu não tinha nada dentro. Mas eu não tenho como pedir um tipo de abatimento para o dono. Beleza? No caso de precisar fazer uma... Tem essa cláusula que não aceitaria nenhuma, e precisar fazer o necessário que causa um risco a quem está morando dentro. Na prática, ele poderia sair do imóvel, ele poderia então rescindir o contrato por falta de habitabilidade. Tá? Mas assim, na verdade, como acontece no dia a dia? O locador vai lá e paga. Né? Isso é questão filosófica, a gente coloca nos contratos, mas o locador não vai deixar cair o telhado do imóvel dele e tal. A menos que ele não tenha condições, e aí você vai sair do imóvel, não faz o reparo, porque tem esse risco. Tá? Direito de preferência. Esse aqui todo mundo erra. Vamos ver quem vai errar hoje. Jacó, direito de preferência. Estou com o imóvel locado 25 meses. Quero vender. O que você faz? Vou dar a opção para ele ser comprador primeiro. Mas você vai dar a opção de ele comprar o quê? Igual. Mas por qual valor? Pelo valor legal. Então, sabe o que acontece? O problema é que a lei não fala isso. A lei fala em direito de preferência na compra, não no anúncio. Então a lei ela é muito clara. Ela fala o seguinte: você pega com a melhor oferta, leva para o inquilino e o inquilino fala assim: quero ou não quero. Beleza? Você não precisa oferecer. Por quê? Pergunta: tem preferência? Não tem preferência. Então você nem sabe como que você vai vender esse demônio desse imóvel. Por que você vai dar preferência para o inquilino? Na prática, o que a gente faz? Liga para o inquilino: se quer comprar ou não quer. Então beleza. Mas ele não tem que assinar a cartinha? Não tem. Só tem que... ele tem que renunciar à melhor oferta. Mas ele não é obrigado a pegar a cartinha dele? Não é obrigado. Todo mundo está pedindo uma imobiliária. Todas as imobiliárias fazem errado. Todas. Inclusive, a gente reverteu uma venda na qual foi dado o direito de preferência por R$1 milhão e depois de 6 meses o imóvel foi vendido por 990 mil. Aí o meu cliente, 6 meses depois, por 990 compraria. Aí a gente pegou e desfez o negócio. Desfez por burrice do outro lado, porque eles não precisavam. Porque eu não tinha a cláusula de vigência no contrato e nem no registro de imóveis. Entendeu? Então, assim, a parte mais complexa da locação é o direito de preferência. Então, vamos lá. Olha só que legal. Eu tenho que ter, para eu poder exigir o direito de preferência, eu tenho que ter uma cláusula de vigência no contrato. Por essa cláusula, o imóvel não vai ser vendido. E se for vendido, eu vou permanecer no imóvel. E eu tenho que ter a preferência dele. E aí também não vale você colocar uma cláusula de renúncia prévia, porque no Brasil não existe renúncia prévia de direitos. Tá? Todas as cláusulas, os contratos que você coloca a cláusula de renúncia prévia, a cláusula é nula. Por quê? Quando eu assino o contrato hoje, não sei o que vai ser amanhã, imagina o seguinte: eu renuncio à opção de compra do OAS, numa locação, estou inquilino lá. Aí fui ganhando na Mega Sena, eu comecei a cobrar pelas palestras R$10 mil. Tá bom. Como é que vai ser? Entendeu? Então eu não tenho como fazer uma renúncia prévia. Isso não existe. O que vai acontecer? O locatário, se não tiver direito de preferência no contrato e nem averbado a matrícula, ele vai ter direito a uma indenização, chame por perda de uma chance, você vai ter direito a uma indenização, mas ele não vai ter direito nenhum contra o adquirente, salvo se o adquirente souber que o imóvel está locado.
aí ele pode também propor alguma coisa contra ele. Mas para a execução do direito de preferência, eu obrigatoriamente tenho que ter a mesma condição, por isso que ele não tem permuta. O AIA lá, você tem 10 AIA um lado do outro, não são 10 imóveis iguais, cada um tem uma matrícula, então eu não posso pedir preferência na permuta. Tá? Douglas, até porque eu nunca vi um imóvel ser vendido pela oferta que ele começa a ser anunciado. Perfeito. Seria o direito de preferência que se dá para o inquilino. Perfeito. Então, as imobiliárias fazem essa cartinha de preferência, mas depois tem obrigação de, quando tiver uma oferta, levar de novo para o locatário para ele saber que está sendo negociado pelo aquele novo valor, né? É isso aí. Para não ter nenhum tipo de problema. É isso aí. E 100% das imobiliárias fazem a primeira carta e 1% não faz a segunda. Sendo que a lei só fala a segunda. Qual o prazo legal que tem que ser de imóvel se for vendido? Se for vendido, ele tem 90 dias, tá? E aí tem uma dificuldade da lei, porque a lei fala em que o proprietário novo é que vai notificar. Então, até hoje mesmo nós tivemos um caso no escritório. A imobiliária que estava fazendo a gestão da locação deu o direito de preferência para o inquilino, ele não quis exercer, e aí ela não notificou a pessoa para sair do imóvel. Tá? Aí o proprietário, o adquirente, veio como sua advogada, xingando, por que você não notificou? E assim, fizeram um escândalo no imobiliário. O cliente me ligou, assim, quase chorando. Eu falei assim, relaxa o tempo todo. Aí eles vão lá amanhã no escritório, eu vou esfregar na cara daquela desgraçada que o artigo, acho que é o 8º, fala que compete ao adquirente. É a imobiliária ou não? Ao adquirente notificar. Posso cobrar de alguém uma culpa? Oi, nossa. Posso cobrar de alguém uma culpa que é minha ou não? Não posso, né? Só que tem que ter um contrato, né? Oi? Então, assim, ele compra e se ele tem que, né, no caso, quem vendeu tem que estar com o contrato. O problema é que a lei fala do proprietário. Quando o desgraçado vai ser proprietário? Quando ele tiver antes de imóveis só. Antes disso, ele não é proprietário. Por isso que a gente interpreta como o prazo para mandar essa notificação, o prazo do cartório, de quando você faz a matrícula. Mas isso é um erro. Por quê? Se eu comprar só a posse, eu posso pedir o imóvel? Eu posso. Pode, eu posso? Lógico. Eu posso. Mas eu posso pedir. Imagina o seguinte, o imóvel está financiado e eu vou continuar com o imóvel em nome do banco e vou comprar só a posse. Entendeu? Então, o que diz, no meu entender? O que seria correto no meu entender? Que você, assim que você adquire, faz a promessa de compra e venda, você notifica. Por quê? No Código Civil fala que a promessa de compra e venda se equipara à compra e venda para todos os fins legais. Entendeu? A gente brinca aqui, faz um monte de piada e tal, mas as aulas que a gente faz de direito, elas são as de direito mesmo, são super complexas. Então, algumas partes você tem que ficar usando a piada. Então, essa é uma parte que eu já tentei usar exemplos, mas a gente acaba caindo na tecnicalidade. Então, eu queria que eu acho que eu só pego o outro. E aí, Instagram. Entenderam? Então, depois ele volta. Ele dá um minuto. Você tem que ser duas por ela também. Ô, Julinho, o que é isso? A Julinha está quebrando tudo lá, gente. Então vamos lá. Diga lá. Uma ação comprovar que tem a possibilidade de comprar uma. Só
Se a pessoa quiser entrar de má fé, eu como eu dou, eu só preciso de salvo, eu tenho que comprovar? Você não precisa comprovar, não. Então eu posso subir fazendo direto? Pode. Você pode ver lá dentro, você pode propor ação e daí juntar uma averbação de que existe aquela ação discutindo lá, só que você vai ser sucumbente, né? Então, hoje o advogado dessa consciência não faria isso. Mas se você conseguisse, sei lá, de repente uma justiça gratuita na frente, porque senão, imagina, se você pagar 300 mil, você vai pagar 30 mil de honorários para o advogado. Claro. Você falou que o contrato de compra e venda, você disse que o contrato de compra e venda, ele é legal para o judiciário, com qualquer condição. Então, por exemplo, aqui em Curitiba tem muita gente que tem imóvel financiado. Aí você vai anunciar, você fala assim, o imóvel custa tanto, e aí você vai avisar na hora da negociação. Tem financiamento, a pessoa vai ter que financiar, tem que dar aquelas partes, passar o financiamento. Você estava olhando uns imóveis no Nordeste, e no Nordeste eles falam assim, o imóvel a gente quer 200 mil, barato. Aí lá depois a pessoa tem financiamento e tal, e ela vai pagando no nome do outro, porque ela tem um contrato de compra e venda. É normal assim? Infelizmente está gravando. A gente vai dar a resposta técnica. O que acontece? Você poderia fazer um contrato de cessão de posse, porque você não está vendendo a propriedade, que é a propriedade do banco. Aí seria estelionato, inclusive. Tá? Mas você pode ceder a posse, tá? E na quitação você automaticamente transfere. Aí você faz uma procuração pública do artigo 645 ou 685 e do 113, para que mesmo que a pessoa morra, você continue com o mandato da procuração valendo, tá? Nós fizemos uma apresentação dessa lá, e essa questão não foi gravada, sessão de posse e procuração pública. E foi muito engraçado porque tinham 4 pessoas só assistindo, e eu ganhei 18 mil e o corretor 28, porque a gente fez uma transação. Eu falei exatamente esse exemplo da alienação. Então você não pode vender a propriedade, porque senão seria estelionato, mas você pode vender a posse. A posse direta é tua por força do contrato. Porque nesse caso, assim, se a pessoa tem o nome e não consegue financiar, ela paga no terceiro. Exatamente. E aí, assim, qual que é o risco para quem está comprando? Nenhum, porque o imóvel está lá, né? Para quem está vendendo, tem um monte de risco. O cara não pagar, atrasar, o cara depredar o imóvel, tem um monte. Mas para quem está comprando, não tem risco nenhum. A procuração pode estar solidificada. Solidificada, né? O artigo, acho que é o 685, se eu não me engano. Eu falo para você, eu até não concordo com isso, porque tem muito disso. Eu vi casos que a pessoa morreu. Então, mas ele tem que ter a procuração. Não, mas assim, mas não consegue, porque se ele A procuração vale após a morte. Não, essa procuração é o seguinte. Toda procuração ela vence 30 dias. Não. Veja lá para mim, alguém abre o Código Civil aí, 685. Procuração para si vale independente da morte do otorgante. O banco ele é obrigado a aceitar. Duvido. Essa procuração que eu faço, duvido. Fiz só esse ano dos nossos 4. E a gente faz sempre. Só que você faz o que? Você faz a quitação, você quita, e aí você faz a transferência. A procuração vale para transferir. Você não pode transferir o financiamento. Você não pode. Então, mas assim, ó, veja só. Você não vai transferir o financiamento. Vai quitar em nome da pessoa. Dá para fazer ganhar dinheiro. O que daria para fazer na procuração é você, já na procuração específica, colocar que a conta do depositário seja quem está recebendo. Ó, essa procuração pública, não é que essa procuração do 685, ela é extremamente específica. Então você tem que, inclusive, recolher o imposto. Tá? Ela é uma procuração que ela tem a cara do cumprimento. Ela é o mesmo cumprimento que a gente chama de procuração. Depois eu mando no grupo lá um modelo para vocês verem, da última que eu fiz.
Depende do que eu vou tomar. Qual que é a exceção então de preferência? Permuta, perda da propriedade do motivo, perda judicial, doação. Se a pessoa doar o imóvel, não tem como falar que o imóvel era dele. Que horas são aí, pessoal? 8h30? A gente tem mais 2 horas aí. Quem achou que ia ser mais fácil? Quem está achando fácil? Fácil? Não é fácil, né? Não tem direito. Eu ganhei 30 mil reais de honorário simplesmente por causa disso. O cara quis dizer assim, a diferença numa permuta com a construtora que ia a aquisição e permuta no local. Como é que você vai permutar por uma mesma unidade? Possível, né? Casos especiais de preferência. Sublocação, então sublocatário também tem preferência. Múltiplas unidades. Você tem lá mesmo o condomínio, né? Você tem lá 2, 3 irmãos que tem uma fração do imóvel. Você tem que primeiro oferecer para eles para depois poder vender para fora. E a ação do locatário preferido, que é aquilo que a gente estava falando, ele tem 6 meses após o registro para poder dar esse processo. E o contrato deve estar verbado por esses 30 dias. Ele pode ainda, além de pedir o desfazimento da causa de rescisão, pedir só perdas e danos. Tá? Sublocação. Posso sublocar o imóvel por valor maior do que eu aluguei? Não posso, né? Aí, eu vou fazer uma pausa agora. Vou fazer uma pausa de 10 minutinhos só. Beleza? Vou fazer uma bebida lá, acalmado na nossa. E a gente vai pegar e vai falar agora do contrato como um todo. Beleza? O que eu fiz agora? Eu peguei um contrato nosso padrão e eu tentei topificar ele para a gente poder passar de A a Z. Por isso que vai ser mais curtinho, tá? Então a ideia de fazer um esquema prático é pensar assim, o que não pode faltar no contrato de jeito nenhum. Então quando a gente pensa em definição das partes, o que tem que ter no locador ou no locatário? WhatsApp 75/0, peraí. Opa! Agora sim. Então o que tem que ter, né? Eu tenho que colocar lá na definição das partes o nominho deles e o WhatsApp. Por quê? Porque eu posso intimar o cara pelo WhatsApp. Então o WhatsApp hoje é um meio de comunicação legal. Está lá previsto no Código de Processo Civil, qualquer meio idôneo. Beleza? Então se você mandar um WhatsApp pro cara falando alguma coisa e ele concordar, show de bola. Para ficar melhor ainda, você reitera depois por e-mail, beleza? Então você vai colocar no teu contrato, na qualificação, o nome, estado civil, opção sexual, não precisa, e-mail e WhatsApp, beleza? Elementos essenciais, descrição do imóvel, né? Eu já vi contrato de locação que não tinha os dados do imóvel. Imagina, a pessoa pegou e alugou uma coisa e não falava onde que era. Foi bem legal, assim. Foi bem legal. Imagine, como é que você faz daí? Daí a gente pegou e fez a ação e o juiz não viu que não tinha. Aí o processo seguiu normalmente. A notificação, desculpa, seguiu normalmente. Nesse caso, não tinha imóvel, o inquilino saiu no prazo lá da desocupação. O que aconteceu com a gente agora, esse ano, tinha um contrato de locação que a gente entrou com o despejo e o locatário não tinha assinado o contrato. Aí o juiz pediu para juntar a via do contrato assinado. Aí eu pedi para o corretor falou, deixa eu ver aqui. Aí foi lá no ZapSign, não tinha. Aí se não tem o contrato assinado, o que é? Aí é um contrato informal. Tá? Um contrato verbal. Eu não posso usar aquele contrato que eu mandei por e-mail como um indício de um contrato que foi estabelecido.
tá? No caso ali, a gente se deu bem, por quê? Porque a gente mandava os boletos para a pessoa e ela pagou alguns, então ficou subentendido que o valor do aluguel era aquele lá. Mas se o cara tivesse com pagamento em dia, eu não poderia despejá-lo no término do prazo do contrato, por exemplo, porque valeria a regra lá dos 5 anos, beleza? Cláusula de pagamento pontual, que é aquela cláusula lá do desconto de pontualidade, qualquer valor, de qualquer forma. Despesas obrigatórias, IPTU, condomínio, contas de consumo e seguro. O seguro incêndio e o IPTU, se não tiver escrito que é ônus do inquilino, é ônus do locador, tá? Já vi contratos também que não falava nada de IPTU e aí o cara depois quis cobrar o IPTU e o inquilino falando não vou pagar e não tenho o que fazer. Só rescindir o contrato lá nas condições de prazos estabelecidas, beleza? Estabelecer lá quais são as penalidades de forma bem clara. Qual que é o limite da multa por rescisão antecipada? O inquilino vai lá e sai do imóvel no contrato de 30 meses com 10 meses. Qual que é o limite da multa? Alguém sabe ou não? Eu não tenho mais chocolate de whisky nem bombom. 3 meses? Não é proporcional aos donos deles? Sempre vai ser proporcional ao que falta. Mas no código na lei de inquilinato não tem um número, tá? Não tem. Mas dá para pôr Você pode colocar qualquer período. Veja só que legal. Você pode colocar quantos meses você quiser. Ou até um valor fixo. Qual que é o custo do despejo hoje? 7 aluguéis. Meu Deus, por que 7 aluguéis? 3 aluguéis, calção, você vai ter que depositar uma patente liminar, se um imóvel tiver garantia. Aí você vai precisar pagar as custas, que vai dar o valor da causa do despejo, são 12 aluguéis. Mais uns 2 contos. E mais os honorários do advogado, que são 2,4 o valor do aluguel. Então a gente está falando de 7 aluguéis. Pensando nessa forma, você teria que pensar o seguinte: eu tenho que colocar uma multa que, se eu precisar tirar esse caboclo do imóvel antes, eu tenho que pagar as despesas do advogado e as demais despesas. Então eu poderia pensar numa multa maior que 3, tá? Embora a praxe seja essa, eu posso pensar numa multa diferente. A única questão não pode, seria ilegal você colocar que é 3 aluguéis independente do prazo de locação. Por quê? Porque a lei, quando teve a alteração lá em 2009, ela trouxe que seria proporcional ao tempo que falta do contrato. É uma pergunta no caso da responsabilidade do locatário. O ralo do banheiro, tá? Ele soltou ali e caiu água no compartimento baixo. Quem é a responsabilidade? Ele não teria que ficar dando manutenção nesse ralo? Ele está usando o imóvel? Olha, vou te falar o seguinte. Nós temos aqui uma empresa, uma construtora. Qual que é o grande problema dos ralos? É a vedação, né? O rejunte. Aí, se você for lá na Sinduscom, o rejunte, se eu não me engano, são 2 anos ou 1 ano. Então, a cada 1 ano, o locador deveria dar manutenção. Entendeu? Então, não vai ser mau uso. Mau uso é tudo aquilo que eu agrido. Entendeu? Então, teria que haver uma agressão, por exemplo, sei lá, tá com uma infiltração na parede. Sim, daí o locador, a locatária foi lá e jogou o locatário contra a parede, né? O marido contra a parede, quebrou a parede. Tudo bem, aí vai ser culpa do inquilino. Senão, vai ser do locador. Tá? Grosso modo, é muito difícil você atribuir hidráulica e elétrica ao inquilino. Muito, muito difícil.
tá? Mas você tem que olhar caso a caso. Se o cara é um espírito de porco que ficou pisando lá e tal, mas eu acho que é praticamente impossível ser ônus do locatário. Calha. Se a calha encher de sujeira e aí transbordar para o telhado, aí vai ser do inquilino, porque não deu manutenção à calha. A limpeza da calha é a manutenção do inquilino. Beleza? Respondido ou não? A gente vai falar muito disso daqui 2 semanas. Aí lembra que eu falei para vocês de colocar uma cláusula bem bonitinha sobre as benfeitorias e as ascensões? Então, ela está aqui. Não esqueçam dessa, tá? Bem importante. Coloque lá que você não vai indenizar nada de jeito nenhum e depois você conversa com o teu locador se algumas coisas você vai ou não indenizar. No livretinho que eu fiz para vocês, no e-book, tem uma jurisprudência lá, se eu não me engano, que fala exatamente disso, que ela é do dia 9 de abril, se eu não me engano, falando que se tiver constando lá que você não vai indenizar, você não indeniza. As sanções para serem cobradas têm que ser regulares? Oi? As sanções têm que ser regulares? Ou pode ser irregular? Não, daí não pode, tem que ser regular. Tem que ser regular, né? Não pode ser puxadinho irregular. Boa pergunta, né? O cara vai fazer uma ascensão irregular e quer indenização. Não pode. Garantias locatícias. As garantias, a gente vai falar bastante delas aqui 2 semanas. Só vou dar mais uma pincelada. Sempre compartilhe com o teu locador, tá? Passe para ela todas, passe o videozinho meu falando e escolham lá e elejam de comum acordo qual é a melhor. Inclusive pode ser a comunicação por WhatsApp para ter validade. A gente pode falar um dia sobre provas digitais, já tenho vários vídeos sobre isso. É muito complexo, tá? Porque o WhatsApp eu posso editar ele depois. Então o ideal é que você faça o comunicado para o cliente via WhatsApp e depois ratifique ele por e-mail. Então você, olha, a gente combinou tal coisa aqui, beleza? Beleza, manda por e-mail. Por quê? A criptografia do WhatsApp ela é ponta a ponta, só está no meu celular e no seu celular, não está na nuvem. O e-mail é o acesso de qualquer máquina, inclusive da máquina do juiz, então é possível fazer uma perícia, e eu vejo lá os e-mails que foram trocados. Do WhatsApp no Brasil não, tá? Nos Estados Unidos eles já tiveram uma nova versão, que daí ele tem lá uma saída da criptografia ponta a ponta. Mas eu posso pegar e mandar o WhatsApp por e-mail? Você pode pegar e mandar o WhatsApp por e-mail, só que você tem que validar com o cara. Você pega e manda para ele, filho, a gente combinou isso aqui, beleza? Beleza? Entendeu? Você tem que ter a resposta, a ciência dele daquela conversa que vocês tiveram no WhatsApp. Um exemplo besta. Você fala no WhatsApp para a pessoa, você não quer fazer proposta nesse imóvel? Eu não quero fazer proposta nesse imóvel. Então tá, você responde a nossa pesquisa de satisfação, aí você manda e-mail para ela lá, por que você não gostou do imóvel? Não gostei por causa disso ou por causa daquilo. Você vai ter lá uma resposta dela, provando que você mostrou o imóvel para ela. Beleza? Sempre tenham isso na nuvem. Pode ser no DocSign, assinado, uma ficha de visita, alguma coisa assim, ou carta de preferência e tal, tudo isso mande por e-mail, tá? Qual que é a execução disso num processo, para vocês entenderem? Eu abro lá o WhatsApp, daí eu falo, Ju, se você mandou essa mensagem aqui, você fala, mandei, valeu. Aí vai ser convalidado pelo seu próprio depoimento, tá? Se você falar, nunca vi essa mensagem aqui, igual fez Sérgio Moro no negócio do Telegram, ele não reconheceu a autenticidade das mensagens, por isso que ele não valeu como prova. Se tivesse falado, não, fui eu mesmo que mandei, valeria daí como prova. Beleza? Devolução do calção. Como que a gente faz? Corrigido pela poupança, porque a conta está na lei. E o FCI? Como a gente devolve o FCI? Alguém? Devolve da poupança também? Pense aí um pouquinho, de tomar mais uma água. Todo mundo sabe o que é o FCI, né? Estou falando aqui, mas o FCI é o Fundo de Conservação do Imóvel, que você normalmente cobra de 5% a 10% ao longo da totalidade. E aí, ao final, você devolve, corrigido pela INPC. Pelo pior índice que existe na humanidade.
você pode fixar que vai ser devolvido pela TR. Beleza? Por que eu posso fixar pela TR? Porque eu posso livremente pactuar o FCI. A caução, eu posso falar que vai ser pela TR? Posso ou não? Pacto sunt servanda, não posso? Não posso, porque está na lei. Muito bem. Então, é bem fácil. Você quer escrever uma cláusula, você vai na lei e vê se ela permite, se ela proíbe. Se ela não proíbe, ela permite. Eu posso usar esse cálculo para fomentar seu negócio? Para fazer um implante? Pode, tá. Não, para fazer reparações do imóvel. Pode. A destinação, o calção é uma garantia global, tá? Então eu posso utilizar ele para pagar qualquer coisa dentro do imóvel. O que acontece? Alguns espíritos de porco falam que FCI e calção têm a mesma natureza jurídica, por isso seria ilegal cobrar FCI. Só que é pacífico nos tribunais que você pode cobrar os dois. A diferença é que o FCI você, em tese, só pode usar para reparar o imóvel, não pode usar para cobrir o aluguel. Porém, você não vai devolver se o cara está te devendo, né? Então você fica com o dinheiro lá, quando ele entrar com o processo, você vai e compensa uma pela outra. Mas, em tese, o calção você pode usar para qualquer coisa, tá? O FCI não. Posso cobrar o FCI uma única vez ou não? Cobrar 10 mil de FCI? Minha casa tem uma obra de arte do Picasso. Vale 800 milhões de reais. Posso cobrar o FCI de 800 milhões? Posso. Aí você fala assim, mas que ridículo, lógico que não tem um Picasso em casa. Não tenho. Mas imagine que você, sei lá, é neto do Poti Lazarotto, ou conhece alguém aqui que tem uma obra de arte em casa que não vale 800 milhões, mas vale 50 mil, 100 mil, né? A nossa tia, minha tia Tereza, né, tem uma artista plástica lá, no meu escritório tem vários quadros dela, e eu posso falar lá que pedir um FCI para cobrir aquela obra de arte, que é de valor inestimável, praticamente, porque ela parou de pintar. Show? Desconto por pontualidade. A gente tem também desconto por pontualidade, não? Entenderam? Eu quero ver o próximo que perguntar naquele grupo lá de direito imobiliário sobre desconto por pontualidade, se eu vou ter que responder, vou ficar puto. Tá? Eu estou treinando vocês para vocês me ajudarem a responder, que vocês viram que outrora éramos 100, hoje somos 650, né? Se eu ficar o dia inteiro respondendo lá, não vou fazer mais nada. Já não faço mesmo, né? Quem faz é o André. Eu falei, não sei se vocês sabem, né? Eu só fico agora gravando um videozinho pro TikTok e fazendo uma palestra. Quem dera, quem dera. O blogueirinho, né? Blogueirinho é a mãe. Tem que estar previsto no contrato. E ele tem que estar muito claro, assim, desconto por pontualidade, tá? E aí, se você tiver, por exemplo, um anúncio sem o desconto por pontualidade, você não pode mascarar ele depois, tá? Eu já vi bastante processo assim. A pessoa vai lá e o imóvel está anunciado, por exemplo, por R$1.000, quando chega o contrato está R$1.500 e tem um desconto de R$500. Não pode, tá? Ele tem que estar previsto lá já desde o anúncio. Não é porque publicidade do Código de Defesa do Consumidor, é porque o corretor também tem esse dever de zelo, tá? Então aí você conseguiria anular esse desconto de pontualidade, chamar ele de uma multa escondida, se não tiver claro desde o contrato essa preparação. Bonificação extra. Desconto de pontualidade é o mais bonito. Só. É o mais bonito. Porque a bonificação extra você vai ter que explicar daí pro juiz. Desconto de pontualidade ele já sabe o que é, entendeu? Primeiro 6 meses eu vou fazer 50%, bonificação extra, não. Não, você coloca assim, desconto de pontualidade de 70% no primeiro ano, 60% no segundo. Você pode estabelecer ela progressivamente, tá? Não tem problema nenhum. Vistoria e devolução. Nos contratos da seguradora que eu atendia, tinha uma imobiliária de São Paulo que ela previa assim, a vistoria de saída do imóvel será realizada
na terça-feira subsequente à saída do imóvel, às 14 horas. Então, já desde o contrato estava fixado o dia e hora. O que aconteceu nesse contrato? O cara não compareceu na vistoria, e aí no processo ele falou que não foi notificado da vistoria. O que houve? O juiz falou assim, não, no contrato já estava previsto, então ele tinha que estar lá presente, né? É bem bacana, isso nunca mais eu vi, não uso isso nos meus contratos, mas é uma dica legal aqui. Então, se você agendar com o cara por e-mail e ele falar eu vou e ele não aparecer, você pode fazer a vistoria sem ele. Se você fizer a vistoria sem ele, mande para ele assinar. Se você fizer a vistoria sem comunicá-lo e der o prazo para ele contestar, e ele falar que não foi convidado a comparecer, sua vistoria pode ser enquadrada como nula, tá? Por quê? Porque se você fizer a vistoria e já fizer o reparo, você não oportuniza a ele a possibilidade de ir ao imóvel para fazer a constatação da irregularidade que você apresentou. Entendeu? Então, o ideal é levar um amiguinho lá e pede para o investidor fazer uma foto do inquilino do imóvel, assim. E você tem a prova fotográfica que ele estava lá. Douglas, quem que é a responsabilidade de pagar a taxa de vistoria, do locador ou do locador? Ó, tem um projeto de lei que vai ser do locador, tá? Hoje, na lei de inquilinato, fala que o locador deverá fornecer descrição minuciosa da condição do imóvel. A lei de inquilinato é de 1991. Naquela época não existia celular com câmera e não existiam, pasmem, imóveis mobiliados, tá? Imóveis mobiliados eram raríssimos, por isso que a lei prevê dessa forma. Hoje é inimaginável pensar que um locador que tem lá 30, 50 imóveis tenha que fazer a vistoria e arcar com os dessa vistoria, tá? No meu entender, eu advogo para as imobiliárias, cobre do inquilino, mas preveja isso no contrato, no pacote de locação, lá desde o anúncio, é cobrada a vistoria, de transparência, entendeu? Se você for transparente, você não vai ter problema. Se entrarem com o processo exigindo um monte de coisa, e isso também, faça um acordo e devolva esse valor. Financeiramente, é muito rentável. Processos locatícios é a exceção do negócio. Quem aqui tem imobiliária com carteira vasta de locação, sabe, ou nunca teve nenhum processo, ou tem pouquíssimos processos. Eu tenho clientes que têm mais de 1.000 imóveis locados, eles não têm, acho que 12 processos de andamento. Então, é bem tranquilo, tá? E é um dinheiro que você não tira do locador e também não tira do bolso, né? Então, eu peço para eles cobrarem, os advogados notificam lá, não, porque não pode cobrar. Eu falei, então, fala onde que é proibido. Porque no direito tudo não é proibido, é permitido. Então é onde o locador fornecer, né? Mas não está escrito que ele é obrigado a pagar. Discordo. Tudo bem, não tem problema. Mas é um dinheiro muito pequeno no volume de coisas que vão te dar problema. Esse é um risco aceitável, tá? Conclusão. Quem é que se surpreendeu com alguma coisa que eu falei? Levanta a mão. Ninguém? Todo mundo sabia de tudo? Hã? Não? Então levanta a mão. Ah, gostei. É muito legal, né? Então assim, pessoal, aqui está um compêndio muito pequenininho, um compilado muito pequeno dos meus últimos 19 anos de profissão, tá? Todos os dias a gente aprende uma coisa nova, todas as semanas a gente coloca alguma coisa nova lá no nosso grupo de direito imobiliário. Se você não faz parte ainda, entre lá, tá? A ideia lá é o quê? É fortalecer os corretores de imóveis. E por que eu tenho o grupo de direito imobiliário lá e por que eu faço as palestras? Porque em 2022 eu fui procurado por mais de 10 corretores e eu não pude fazer as ações para eles. Por quê? Porque os contratos deles estavam mal feitos. Eles não tinham um mínimo para que a gente pudesse processar, tá?
Então, o curso é sensível também para advogados, para quem é investidor, quem quer entender um pouquinho mais de locação, porque a ideia é essa, é melhorar no geral. Porque se você vai lá no juizado especial, sem ter um mínimo de conhecimento, o pessoal também não tem, né? Então, você acaba sendo vendido ali, acaba fazendo às vezes um mau acordo, numa situação que está na lei. Foi só o fato de ninguém estar consciente. Na semana que vem, eu prometo que vai ser mais curto, mas vai ser tão importante quanto, que é a locação comercial. A locação comercial mais besta que eu fiz foi de R$ 1.200. A mais legal que eu fiz foi de uma multa por rescisão antecipada de R$ 1 milhão, um contrato de 10 anos. Então tem um hiato muito grande de conhecimento para a gente trocar, tá? Lá a gente vai falar da locação comercial, da Build Suites também, que é quando você faz a locação por encomenda, você tem o terreno e aí alguém vai vir para montar uma indústria ou um tipo de negócio específico, e aí você constrói aquilo e faz um contrato longo para que ele te ressarça lá tanto a execução daquela obra quanto te remunere pela locação. Beleza? Obrigado a todos aí. Vamos continuar para isso. Duas perguntas, vamos lá. O locatário entregou, vou entregar o imóvel, fez a vistoria, esse prazo e até a imobiliária fez as reformas que tiver, ele paga o aluguel? Então, ele vai pagar o aluguel, tecnicamente, é do contrato de locação até a entrega das chaves. Depois a gente chama de lucros cessantes, que é igual ao valor do aluguel. Tá pacificado que pode ser o valor do aluguel. Qual que é o problema? Você não pode levar um mês para fazer o orçamento para o inquilino aprovar. Se você levar um mês para fazer o orçamento para o inquilino aprovar, não é justo que ele pague esse período. Então o juiz entende que aí foi uma desídia tua, tá? Em contrapartida, se o inquilino não aparecer na vistoria de saída e você fizer ad memoriam perpetuum, que é a produção antecipada de provas, e levar 1 ano e meio para sair essa ação, esse 1 ano e meio o inquilino vai ser condenado a pagar. Tem um processo de São Paulo que aconteceu isso. O cara foi obrigado a pagar 1 ano e meio de locação enquanto o processo ficou parado para essa análise. Então a ideia é o quê? Saiu do imóvel, já faz o orçamento, manda para ele aprovando ou não, você faz o reparo. Naquele período que estiver executando o reparo, pode ser cobrado dele sem problema nenhum. Quanto tempo ele pode entrar na justiça depois que ele saiu do imóvel, se ele achou que ele foi... Prescrição, direito imobiliário, locações trienal. Tem 3 anos para questionar. Alguém tem mais uma pergunta? Tá, uma pergunta. Um contrato com renovação automática. Qual que é o tempo que eu tenho que eu, como corretora, solicitar esse imóvel? Então, não é uma renovação automática, né? É uma prorrogação por prazo determinado aí, né? Isso. Até o que eu assinei recente agora, renovação automática. De locação residencial seria ilegal. Inclusive com uma seguradora, ela veio para mim, eu falei assim, olha, eu estou achando assim, não, você como corretora tem que chegar 30 dias antes e pedir o imóvel, por isso que a seguradora disse. Tá totalmente errado, porque locação residencial é só um contrato e depois ele prorroga por prazo automático. Me passa, porque daí eu falo com o jurídico da seguradora, porque pode ser que... É uma seguradora que ela está entrando no mercado, muito bacana até, mas também eu estou achando eles muito coerentes. Acontece. Eu fiz quando a gente fez lá a entrada na rede urbana, eu fiz toda a documentação deles e aí ficou certinho, sabe? Mas infelizmente acontece mesmo. O pessoal pega um jurídico meio maluco lá e sai inventando regra. Infelizmente acontece. Mas manda para mim que eu vejo lá e falo com eles. Beleza, pessoal? Obrigado, então. Boa noite a todos. Vamos fazer uma foto todo mundo? Tira a foto nossa, todo mundo. Valeu, Instagram. Nossa senhora. Tô sem voz de novo. Mais uma semana sem trabalhar sem voz. Cara, tô sem voz.
Vamos matar isso daí. Deixa eu só matar isso aqui também. Tchau, YouTube. Arroz, feijão. E aí? Hã? Valeu, pessoal. Obrigado, hein?